Bom dia, senhores. Queria saudar a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Queria saudar em especial o meu amigo de infância, o Dr. Gleidson, do Rotary Curitibão, o meu padrinho, Márcio, tá? E é o pinga-fogo, né? Então, eu levei ele como sendo uma coisa um pouco mais leve, para vocês me conhecerem um pouco melhor, qual que é o propósito, tanto de vida quanto de objetivo do Rotary, né? Poxa, pessoais, para ajudar o próximo, os nossos próprios objetivos aqui. Bom, como todos já me conhecem, meu nome é Carlos Zimmermann, sou advogado, eu nasci aqui em Curitiba e ao longo da minha trajetória escolhi atuar em duas áreas que eu considero as mais sensíveis da vida de qualquer pessoa: a proteção da sua liberdade e a proteção da sua família. Existem dois momentos em que o ser humano se torna verdadeiramente vulnerável: quando a sua liberdade está em risco e quando a sua família enfrenta a perda de alguém que ama. Foi compreendendo essa realidade que construí a minha atuação profissional, sempre com foco não apenas no direito técnico, mas principalmente na proteção humana que o direito deve proporcionar. Porque, afinal, o direito não é apenas norma, o direito é proteção. Bom, como dito, nasci em Curitiba em 82, no dia 20 de fevereiro, e praticamente toda a minha vida foi construída aqui nessa cidade. Foi aqui que eu cresci, que eu estudei e construí a minha carreira e a minha visão de mundo. Curitiba é uma cidade que valoriza o planejamento, a responsabilidade e a previsibilidade. E esses valores influenciam profundamente a forma como eu pessoalmente vejo o direito. Porque o direito, assim como a vida, exige o planejamento. E quando não há planejamento, que surgem conflitos, perdas e as inseguranças. Foi aqui, nessa cidade, que eu construí não apenas a minha profissão, mas o meu propósito. A minha primeira escolha não foi o direito. Eu sou formado em 2006 em psicologia. Na época, eu buscava compreender algo essencial: o comportamento humano. Queria entender como as pessoas pensam, tomam decisões e principalmente como reagem diante das adversidades. Porque é justamente nos momentos mais difíceis que o ser humano revela a sua verdadeira fragilidade. E essa formação me trouxe uma compreensão que carrego até hoje. Antes de qualquer questão jurídica, nós sempre temos que pensar na questão humana. O advogado não lida apenas com leis. Ele lida com pessoas, com suas histórias, seus medos e suas responsabilidades. Essa compreensão moldou completamente a forma como eu enxergo o direito hoje em dia. Em 2008, eu tomei a decisão que mudou toda a minha trajetória. Eu decidi largar a psicologia e começar a cursar direito. Então imagine que depois de 2 anos de formado, 5 anos de faculdade, parei tudo e comecei a fazer direito. Foi nesse processo que eu percebi que o meu verdadeiro propósito era proteger as pessoas de forma concreta. E foi isso que me levou ao direito. Eu compreendi que existem dois momentos em que o ser humano está vulnerável. Novamente, quando ele perde a liberdade e quando a família enfrenta a perda de alguém. Nesses momentos, o direito deixa de ser técnico. Ele se torna essencial. Ele se torna proteção, equilíbrio e segurança. E foi essa convicção que eu decidi dedicar a minha vida a essa profissão. Na área criminal, atuo especialmente no tribunal do júri, atuo em um ambiente onde o que está em jogo é o bem mais precioso da pessoa, a liberdade. Tanto que para os operadores do direito aqui, nós sabemos que a liberdade é um dos únicos direitos indisponíveis. Você não pode trocar sua liberdade por nada, da mesma forma como a sua vida. Nesse ambiente, a minha missão é garantir que o julgamento seja justo. Várias vezes eu sou confrontado: como é que você defende assassinos? Eu não defendo assassinos, eu defendo o direito deles pelo processo. O processo é a norma, o processo é procedimento, ele tem que ser respeitado. E é isso que eu defendo. E que a decisão seja baseada em provas e não em emoções. O direito penal não existe para punir indiscriminadamente. Ressalvo a todos que isso é minha opinião pessoal. Tá? O direito penal ele existe para equilibrar, para garantir que a justiça seja aplicada com responsabilidade. A liberdade de uma pessoa é algo muito sério
para depender de julgamentos superficiais. E é nesse momento que o advogado se torna essencial. Já no direito das sucessões, eu atuo em outro momento extremamente sensível da vida humana. O momento em que a família enfrenta a perda de alguém. E é aqui que existe o ponto que considero fundamental. O planejamento patrimonial não é sobre o patrimônio, é sobre responsabilidade. É sobre garantir que aquilo que levou uma vida inteira para ser construído não se torne um problema jurídico para essa família. A holding familiar e o planejamento sucessório nos permitem proteger o patrimônio a evitar conflitos e garantir a segurança. Planejar não é prever a morte. Planejar é proteger a vida de quem fica. No fundo, independentemente da área, o que eu faço é proteger as pessoas. Protejo a sua liberdade, sua família, protejo a sua segurança jurídica. Essa é a essência da minha profissão. E é isso que me motiva todos os dias. Porque o direito, quando bem aplicado, não é um instrumento de conflito, é um instrumento de proteção. Eu tive uma breve experiência. Em 2011, eu tive a oportunidade de morar fora. Morei em Londres. Fui como um mero intercambista, não pelo Rotary, mas fui apenas para estudar inglês. Depois de 30 dias, eu arranjei um emprego num pub e fiquei mais 11 meses lá trabalhando e meio que legal, tipo, indo para aula cada 7 dias para não ser denunciado. Mas foi uma experiência que ampliou muito a minha profundidade da minha visão sobre o mundo. Percebi que as sociedades fortes são construídas sobre a segurança jurídica, sobre um instrumento que você possa contar. Infelizmente, outra opinião pessoal, o Brasil sempre viveu, mas hoje muito mais, uma insegurança jurídica. Hoje a gente não pode prever, não é nem prever o futuro, é pensar o que será que vai acontecer no dia de amanhã. É sobre a previsibilidade, sobre a confiança das instituições, e eu compreendi que o direito bem aplicado é um dos pilares fundamentais de uma sociedade equilibrada. Tornando a minha missão pessoal. Desde que eu me formei, eu sempre tive uma visão muito clara. Traduzir o direito. Os antigos operadores, eles deixavam o direito muito maçante, muito pesado, muito difícil de compreender. Não entendo por quê. A minha visão é completamente diferente. Eu quero que todos conheçam os seus direitos e os seus deveres. Traduzir o direito, tornar o direito compreensivo, porque o direito deve ser acessível a todo mundo. Ele deve ser um instrumento de proteção e segurança para as pessoas. E essa é a missão que eu escolhi cumprir. O direito se revela, sobretudo, nos momentos mais difíceis da vida. Retorno a falar. E são nesses momentos em que se afirma a verdadeira missão do advogado, que é estar presente, com técnica, com responsabilidade e, principalmente, e eu acho isso a parte mais fundamental da nossa profissão, com humanidade. Porque, ao final, o direito existe para proteger. Muito obrigado, companheiros. Foi um imenso prazer discursar para vocês.